tarde, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instagram do Padre Miguel Ângelo. Como vocês estão? Como está a sua vida? Tudo dando certo, tudo encaminhado, tudo em dificuldade, tudo abençoado. Vamos partilhando e logo mais a gente vai ler os seus comentários. Ai, comi uns doces gostosos aqui, pessoal. Pena que não tem mais para mostrar para vocês. Os brigadeiros, uns doces de leite ninho, leite em pó, né? Muito bom. Coloque aí a cidade, o estado onde você está para conhecer você, saber quem você é. Hoje é um dia mais tranquilo para descansar. Ontem o dia foi corrido. 3 missas, uma palestra. Ontem foi agitado. Tem gente escrevendo aí, depois eu vou responder para vocês, tá bom? Que agora eu estou dirigindo. Não consigo ler. Dona Cida Lopes, seja bem-vinda. Tudo bem por aí? Muita gente escrevendo, depois eu vou ler todos os comentários com muito carinho. Muita gente mandando direct pra mim e não consigo ler os directs porque é muito direct, aí vira uma lista e demora demais. Então, se você quiser contato, principalmente a Cerco o Povo tem escrito muito para perguntar sobre as terapias, os atendimentos que eu faço. Além de padre, eu tenho um trabalho com as terapias, já há mais de 5 anos atendendo. Tenho 2 salas na região de Sorocaba, São Paulo. E trabalho com a psicanálise e também com a sistêmica familiar, né? Nós temos uma abordagem também a partir das constelações familiares. Muitos conhecem esse nome. É um nome que criou muita polêmica devido a incompreensões de algumas pessoas. Se você for pesquisar, tem algumas pessoas que nunca estudaram isso, nem sabem o que é, e aí já lançam 1000 críticas sem saber o que é. É um estudo onde nós temos várias ciências dentro dessa técnica das constelações familiares. As constelações familiares é uma técnica de abordagem ao inconsciente familiar. Então, para se fazer uma sessão, se usa grupos de pessoas, onde essas pessoas captam sensações da história da pessoa e a gente faz uma análise. E esse método dá para se aplicar também dentro do consultório com os bonecos da Playmobil. Eu nem gosto de usar muito esse nome constelações familiares para que não crie confusão na vida das pessoas, né? Eu já estudo as constelações familiares há mais de 15 anos, então posso afirmar para vocês que é um método eficaz
Eu tenho resultados dentro da minha família de curas físicas, de problemas seríssimos, que tratamentos convencionais não obtivemos êxito, e através de uma técnica simples, mas profunda como esta da constelação familiar, conseguiu resolução, conseguiu diagnóstico e muito mais, conseguiu a cura. Então é muito importante assim vocês pesquisarem, se informarem melhor. Nós estamos em 2019, o mundo evoluiu, as pessoas tiveram acesso a muitas técnicas boas. Então assim, às vezes algumas palestras, pregações de pessoas que não entendem do campo das terapias, não entendem do campo da ciência, e principalmente essa ciência mais nova que vem agora, para agregar, né, com as terapias integrativas. A gente chamava de terapia alternativa, agora a gente chama de terapia integrativa, porque integra o ser humano nas suas diversas dimensões. Então, você pode optar de também não gostar, ninguém é obrigado a gostar, mas nós precisamos entender que tem muita gente inteligente estudando, aprendendo dia e noite, né? E tem outras pessoas também que às vezes não têm base e se dedicam a estudar essas terapias e não conseguem resultados bons, e às vezes cria em algumas pessoas uma aversão, um bloqueio, um trauma. Mas eu estou falando de pessoas que nós temos contato, que temos estudado, com pessoas que são mestres, doutores, professores de faculdade, juízes, advogados, pessoas sérias, padres, pastores, estudados, que estão se dedicando a entender melhor essa força inconsciente. Então assim, são 15 anos que eu tenho observado, eu não sou inconsequente para estar falando algo aqui para vocês que eu não conhecesse a fundo. Eu participo de grupos terapêuticos todas as semanas. Então, toda semana, que eu não fotografo, eu geralmente não faço propaganda sobre isso, mas eu estou em contato todas as semanas com grupos terapêuticos para poder expandir o meu conhecimento. Então, há vários anos me dedicando. Qualquer dia eu vou mostrar os livros que eu tenho, para vocês terem uma ideia, né? As informações, os estudos, a dedicação que a gente tem feito para entender um pouquinho dessa complexidade e desta novidade, né? Novidade que já tem mais de 40 anos no mercado, essa terapia. E o fundador da técnica, na verdade, ele compilou, ele sistematizou essa técnica das constelações familiares através de vários saberes, porque ele era um psicanalista, era filósofo, teólogo, assim como eu também sou, e ele conseguiu, através de dinâmicas de grupo, de psicodramas, que já são aplicados por terapeutas, por psicólogos, ele conseguiu colocar à disposição uma nova compreensão de um movimento oculto, que é o inconsciente, que pudesse ser analisado de uma forma muito rápida, através de gestos, através de falas, através de sensações de um grupo que interpreta o cliente e as suas necessidades, ou sintomas, ou conflitos que o cliente traz. Então é muito bom, é muito profundo, vale a pena conhecer, vale a pena a gente tirar os preconceitos. Não há incompatibilidade nenhuma com a vida da fé. Eu, como sou padre, já estou padre há 10 anos, eu sempre fui muito fechado para essas coisas de terapias. Durante todo o processo formativo a gente teve contato com as terapias e eu também tinha esse preconceito. Só que durante toda a formação de um padre, a minha formação durou e dura até hoje, porque eu tento me formar todos os dias, estar em contato com informações, em contato com a ciência, em contato com a espiritualidade, para que eu possa atualizar sempre e estar apto a lidar com o ser humano, que sou eu, que é você que está aí, que é o povo lá da minha igreja. Eu tenho resultados belíssimos, positivos, né? Eu só vejo as pessoas por onde eu passo, que têm contato com os meus trabalhos,
graças a Deus estão abençoadas, estão sorridentes, algumas obtiveram a cura. Eu não gosto de prometer a cura, senão as pessoas elas vão atrás da gente só para serem curadas. Isso não é legal. As pessoas têm que irem em busca do autoconhecimento, para olhar para dentro de si e tentar entender que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Ela tem que se harmonizar com as suas histórias. O ar está ligado aqui também, um pouco eu me engasgo. A pessoa ela tem que se preocupar em entender as suas próprias histórias para criar harmonia e se sentir mais leve, se sentir mais tranquilo diante das suas histórias, porque quando a gente não está tranquilo com as nossas próprias histórias, quando a gente não está tranquilo, e onde estão as nossas histórias? Na nossa família. A gente vem de uma família, então as nossas histórias estão de acordo com os padrões familiares que a gente recebe ou que a gente participa. E se eu não estou em harmonia com as minhas histórias, eu crio danos nas comunidades onde eu participo, na igreja onde eu estou, na liderança que eu faço, na palestra que eu vou dispensar a alguém, no trabalho que eu executo numa empresa. Então, quanto mais eu estiver equilibrado, quanto mais eu estiver bem comigo mesmo e com as minhas histórias, eu vou cooperar de forma efetiva para que a vida flua mais tranquilamente. E quão melhor será a minha oração, a minha presença diante de Deus, né? A minha prece será mais sincera, porque não adianta, às vezes eu rezo bonito, eu canto bonito, eu celebro bonito, mas e o meu coração? E a minha história? E como eu estou? Né? Deus acolhe um coração machucado, um coração ferido, acolhe. Mas eu preciso também me esforçar em ser uma pessoa melhor. Não que a oração não tenha a capacidade de transformar o meu coração. A oração tem a capacidade de me transformar, com certeza. A oração é poderosa. Porém, se eu me conheço, eu rezo melhor. Então isso é a terapia, né? As pessoas hoje já são mais de 5 anos atendendo com essa visão mais terapêutica, e as pessoas até aceitam melhor, mas havia muitos questionamentos. Ah, mas você como padre, o que a igreja diz sobre isso, de você atender como terapeuta? Não há proibição nenhuma se eu não denigro a vida da fé, né? Aliás, para ser padre eu precisei estudar filosofia, para ser padre eu precisei passar por psicólogos. Então, se a igreja não aprovasse isso, a igreja não é contra a ciência, minha gente. Pelo contrário, a igreja deve abrir a nossa cabeça para o mundo, para a realidade atual. E a igreja ela foi construída ao longo da história também, né, com pessoas inteligentes, com pessoas dedicadas aos estudos. Então, a gente não pode construir a igreja, as suas bases, a sua estrutura, a partir de pessoas curtas, fechadas, tolas. Não, pessoas inteligentes. Tivemos pessoas inteligentíssimas na história da igreja. Então, para ascender a um ministério ordenado na vida da igreja, você precisa passar por 2 faculdades. Se fosse assim, a igreja me proibiria de estudar filosofia, porque nós vamos estudar vários pensadores dentro da filosofia, e o curso é acadêmico mesmo. É curso onde você vai estudar filósofos que não acreditavam em nada. Nós vamos adentrar em pensamentos e reflexões de pessoas que às vezes tinha horror aos cristãos. E qual o problema disso? É apenas uma forma de você fazer a sua mente se exercitar, para provar que você tem fé. Sua fé precisa ser provada. Não, mas tem gente que tem um preconceito, ele se fecha e ainda começa a lançar críticas, né? Estava vendo alguns vídeos aí de pessoas que participam de comunidades católicas famosas, tem até televisão, eu não vou citar aqui o nome para não expor, mas tem televisão católica com pessoas que formam opiniões e falam mal dos processos terapêuticos, falando mal dos coachings, falando mal de pessoas que se dedicam a estudar melhor o ser humano, né, na sua complexidade, porque para algumas pessoas curtas, ela acha que só através da oração ela vai evoluir, ela vai ser salva. Isso é um pensamento muito equivocado para a nossa época. Isso atrapalha, uma desinformação total, porque se fosse assim, Deus havia me chamado ao sacerdócio, eu senti o chamado de Deus, eu viria para a igreja me ordenaria padre apenas pelo meu chamado vocacional. E não foi isso que a igreja fez. A igreja mandou estudar. A igreja me pediu para que eu entrasse no seminário. Então eu tive que estudar 3 anos de filosofia, né? Tive que fazer trabalhos, tive que apresentar, falar de filósofos, falar de tantas
de tanto conhecimento, e que isso só me ajudou. Na época também eu não entendia isso. Eu falava, meu Deus, mas eu tenho que estudar esse cara, esse filósofo, eu quero ser padre, eu quero aprender a celebrar a missa. E a igreja falava, não, primeiro você vai passar por aqui, pelo crivo da ciência, né? Como vai dizer, pelo candinho da humilhação, a palavra de Deus diz, para você ser provado pelo fogo, para ver realmente se você quer chegar lá. Não, por que a igreja não me mandou direto para teologia? Por que a igreja não me ordenou diretamente? Não, ela primeiro me botou para estudar, para eu abrir a minha cabeça, para eu estar apto a lidar com o ser humano. No primeiro ano de filosofia e no segundo, eu tive matérias de psicologia. Dentro da minha grade de filosofia, eu estudei 2 anos e meio psicologia. Eu tenho, nem todos os cursos de filosofia têm grades de psicologia, mas na minha tem. Então, desde lá, eu já tive uma abertura maior. Depois, nos meus 2 primeiros anos também de filosofia, eu fiz 2 anos, na minha grade tem no meu currículo, de parapsicologia, que são os fenômenos paranormais. Está dentro da grade que eu estudei. Então, por que depois alguns pregadores, que se dizem estar dentro da igreja, numa TV que forma opinião no Brasil inteiro, uma TV católica, o camarada me fala que não pode, que é proibido, que isso não é coisa de Deus, Mas aí é uma contradição tremenda. Eu até escrevi para ele, mas não me responde. Ele lê o texto, mas não me responde, né? Então, assim, tem inúmeros comentários de pessoas inteligentíssimas, de juízes, advogados que trabalham com as técnicas das terapias, que têm ajudado a humanidade a crescer e evoluir, fazendo comentários no texto do camarada, e o camarada se baseia apenas naquilo que ele acredita para lançar uma verdade e para determinar que aquilo é correto, e que o que todo mundo está estudando, o que todo mundo está evoluindo, o que todo mundo está aprendendo para agregar conhecimento, não vale nada. Ele joga no lixo, ele diz que não vale nada, entendeu? Até o padre, agora eu vou falar, até um padre amigo meu que é coach, famoso, tem vários seguidores, faz trabalhos de espiritualidade pelo Brasil inteiro, pelo mundo, prega em Portugal, né? Um trabalho bonito, um homem sério, inteligente, né? Então, aí você observa, foi proibido de pregar retiros para as famílias, porque ele é coach, e porque essa visão desse povo não pode, só pode pregar com a visão deles. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos em 2019. Lembrando que essa própria comunidade, que quando foi se instalar no Brasil, quando ela nasceu, aliás, no Brasil, ela teve muitas críticas, porque ela também era diferente da espiritualidade que a igreja estava acostumada a viver. Então tivemos muitas polêmicas, eles enfrentaram e venceram. Agora eles mesmos perseguem os outros. Então você não vai entender, o ser humano é muito complicado, né? Então a gente precisa abrir a cabeça. Aí esse padre o que fez? Saiu da televisão. Agora ele montou toda uma forma de evangelizar. Ele lançou até um vídeo, vocês podem pesquisar aí, um vídeo que ele lançou, junto com o bispo dele aprovando. Então ele lançou, ele fez um paralelo, assim como eu faço, unindo a espiritualidade e a ciência. E aí ele fez um vídeo aí falando, né, que ele aprendeu as ferramentas que o coaching oferece para ele, e ele utiliza isso para melhorar o ser humano, para que esse mesmo ser humano tenha uma vida de fé melhor, se entenda melhor. Não há problema nenhum nisso, minha gente. Não está invocando nenhuma outra entidade, não está invocando nenhum outro tipo de religião contrária à nossa fé. Então, assim, a gente precisa, e são várias pessoas que eu conheço, cristãos que estão nas nossas comunidades, atuando nas pastorais, e que têm estudado. Vários padres trabalhando, né, com terapias, atendendo em consultório. Eu tenho padres amigos meus, psicólogos. Qual o problema? As pessoas, quando vão até mim, se sentem muito confortáveis. Porque falar, padre, é que eu venho confortável, porque eu sei que o senhor é padre, e não vai excluir o dado da fé que eu trago, porque eu já fui psicólogo, já fui terapeutas, que eles não querem que eu fale de Deus. E como o ser humano, na sua complexidade, ele vai trazer várias dimensões, o ser humano também tem um aspecto religioso que ele traz dentro dele. Isso não pode ser dispensado. Isso pode ser trazido como conteúdo também para uma análise, para uma terapia. Qual o problema disso? Então, assim, eu não vejo problema algum
E a gente tem que ter essa facilidade de unir a espiritualidade à ciência, né? Então, é só para um momento em reflexão, para a gente ficar aberto, né? Que mal tem nisso? A gente teve uma época que via, e tem gente agora em 2019, vê espírito imundo em tudo, vê o capeta, o diabo, o demônio em várias realidades. Ou é de Deus ou é do diabo? Não, tem conhecimentos belíssimos através de descobertas científicas que o próprio ser humano, na sua busca, que só pode ser iluminado por Deus. Não, isso pode ser coisa do mal, o mal está usando como voz de Deus para te iludir, para te colocar no caminho, para te confundir, para tirar sua fé. Mentira, mentira, que eu não vivo nada disso. Pelo contrário, as terapias, os estudos, a ciência só me ajudaram a crescer na fé, só me ajudaram a rezar melhor. Hoje eu rezo com entusiasmo, eu canto com alegria, eu celebro a presença de Jesus Cristo, que me dá sempre sabedoria e me dá força para levar o ministério à frente, para levar este carisma que Ele me confiou e me ofereceu. Então eu não vejo problema algum, né? Então você que está aí, escreva o que você pensa do que eu estou falando. Se você chegou aí agora e não está entendendo o que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aí, vai ficar 24 horas o vídeo. Você volta e aí você coloca o seu comentário. É muito importante esse feedback para ver o que você pensa, porque às vezes também a gente estudou, né? Eu fiz vários cursos, eu estudei, e às vezes assim, a linguagem que a gente diz talvez não atinge algumas pessoas, talvez não atinge você. E aí você fala, esse padre tá louco, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, né? Talvez a pessoa, ela tenha uma forma de lidar com a vida, com as pessoas, consigo e com Deus de outra forma. Cada qual tem uma cultura, cada qual nasceu num espaço diferente. Então por isso nós somos diferentes. Mas eu tenho o meu jeito de ser, eu quero expressar o meu ministério, a minha presença, com o meu jeito de ser. Então, eu aceito qualquer tipo de comentário. Se você não concorda, não concordo, o padre tem que só rezar missa. Tá bom, é uma ideia sua. Mas eu, além de rezar missas, de celebrar, de atender as pessoas na igreja, eu tenho outro trabalho. Se as pessoas aceitam ou não, isso não me importa mais, né? Eu falo com muito tranquilo e muito respeito, porque cada um decide o seu caminho. A gente já tem padre que canta, tem padre que atende consultório, tem padre que lida com a parte burocrática da igreja. No Vaticano tem vários padres trabalhando em vários departamentos da igreja, lidando com questões burocráticas. Aí a gente acha que padre é só de paróquia. Mentira. Existem padres, e muitos padres, que não têm paróquia, né? Eu tenho paróquia há 5 anos, antes eu não tinha paróquia. Eu ficava celebrando para lá e para cá, programas na televisão, e eu era padre do mesmo jeito. A gente precisa de padres que estejam onde tenham pessoas. É isso. A presença da igreja, a presença de Jesus Cristo na vida das pessoas. E as pessoas não estão somente dentro da igreja. As pessoas não estão somente na paróquia. As pessoas estão no mundo. E a igreja precisa estar onde? No mundo, na realidade da vida das pessoas. Senão nós estamos indo contra o evangelho, né? A gente precisa avançar, né? A igreja precisa estar presente na vida dos outros. E a gente hoje pode celebrar em qualquer lugar, né? Então eu gostaria assim que você deixasse sua opinião, seu comentário. É muito importante para a gente refletir juntos o que você pensa sobre essa reflexão, porque senão a gente vai ficar parado, né? A igreja evoluiu em 2000 anos, avançou, e por que em 2019 a igreja vai ter que ficar parada? Não, ela vai ter que avançar mais. E se a gente não se abre, a gente fica para trás, a gente vai perdendo. Só se perde aqueles que não foram fiéis. Mas não é assim, a igreja sempre foi ao encontro. A gente não pode ser ignorante, egoísta, dizendo que a igreja precisa se abrir ao diferente, ela precisa dialogar com o mundo, senão ela deixa de ser, né? Jesus Cristo aparece num contexto totalmente contrário, e a gente cristalizou, a gente colocou um quadrado na igreja, né? A gente não, algumas pessoas com a sua cabeça curta e pequena, e acham que tem que ser assim. Vamos viver assim porque assim está dando resultado, né? É que tem coisa que eu não posso falar para vocês, pessoal, porque senão eu agrido algumas pessoas, alguns grupos, algumas comunidades. Mas tem pessoas que visam os interesses próprios. Isso é um grande pecado.
né? Por que o pregador lá, ele fala que só a forma que ele anuncia que é a correta, a forma que o padre XYZ faz, não presta? Denigre a instituição, denigre padres. Poxa, é complicado, isso confunde a cabeça das pessoas, porque é alguém que forma opinião, alguém que tem coisas boas também, mas que joga tudo, né? De qualquer jeito, e as pessoas que não têm o crivo da reflexão, que não conseguem peneirar o que é bom do que não é, elas tomam aquilo como verdade. Aí você cria um caos, você demoniza todo mundo, né? Ah, porque não pode isso, não pode aquilo, aquele ambiente é contaminado, e essa roupa não pode usar. Então, meu querido, compra um foguete e vai para Marte, vai para outro planeta, porque aqui é planeta Terra, aqui nós estamos juntos e misturados, né? Você vai lidar com o sofrimento das pessoas, você vai lidar com gente boa, você vai lidar com gente que não é tão boa, você vai lidar com tantos dribles. Essa é a vida real. E Jesus se encarnou aonde? No planeta Marte? Não, se encarnou no planeta Terra. Então, se ele se encarnou no planeta Terra, porque a missão é aqui. E que missão é essa? Levar amor, misericórdia, salvação à vida das pessoas. Botando medo nas pessoas? Não. Abrindo a cabeça para as pessoas tirarem, né? Porque o medo paralisa. Tem muita gente aí, ó, paralisado, sem vida, porque escutou este ou aquele falar bobeira, porque não sabia, né? E aí às vezes a gente tem que ter até misericórdia daqueles anunciadores, daqueles pregadores que estão falando bobeira, porque não tem conhecimento, não estudou, né? Aí ele fala, ah, mas eu não preciso estudar isso para saber que isso não presta, ele fala. E é uma pessoa agressiva, debochada nas suas falas, nos seus escritos, né? Então, assim, isso é ser cristão, né? Faça guerra nas redes sociais com os irmãos, fazendo tudo ao contrário daquilo que Deus pede no Evangelho, que é amar, que é acolher, entendeu? A gente sabe o que é o rito de uma missa, a gente sabe como se reza um texto, a gente sabe, mas espera aí, agora eu vou ter que impor isso às outras pessoas, que elas têm que rezar como eu rezo, e se elas não rezarem como eu rezo, elas estão fora da graça de Deus. Isso é muito perigoso e é muita ousadia. A pessoa se coloca como no lugar de Deus para decretar, né? Como juiz, né? Você não presta, sai daqui e vai embora, porque aqui não cabe você. Eu acho muita intolerância isso. Então, intolerância dentro da própria instituição. Isso é um desabafo que eu faço. Se vocês quiserem conhecer, busque aí no YouTube, tem vários vídeos falando sobre isso. E esse padre, né, que é um padre bem conhecido no Brasil, que trabalha com o coach, trabalha formando pessoas com ferramentas aonde mexe com a mente, exercícios motivacionais, que só tem ajudado as pessoas a rezarem melhor, a viver a sua vida de fé melhor, né? Então não tem problema nenhum, vai estudar mesmo, vai abrir a cabeça, né? Vai voar mais longe. Não tenha preconceito com conhecimento, minha gente, não tem. Estude mesmo, porque tem muitos sacerdotes, muitos padres, muitos bispos, viajam o mundo inteiro, tem contato, o Papa viaja, tem contato com várias culturas, respeitando as culturas, entrando em lugares que muitos de nós, porque a nossa cabeça desse tamanho, que a gente só conhece aqui, no meu caso também, só conheço aqui onde eu tô, aí eu acho que só isso que é a vida, que só isso que é o certo. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que avançar. Tá bom? Deixa seu comentário, que depois eu quero ler o que você achou disso. Se você chegou e agora não está entendendo nada do que eu estou falando, volte o vídeo, eu vou deixar aqui 24 horas, volte o vídeo e depois eu vejo seu comentário aí que você deixou. Só escreva aí, porque para mim é muito interessante saber. E aí o que acontece? Se nós na igreja nos fechamos a tudo aquilo que de bom tem surgido, as pessoas vão deixar a igreja e vão buscar resposta em outros lugares. Isso pode? Acho que isso que não poderia acontecer, né? Porque a nossa igreja é muito rica e o conhecimento ele paira sobre a vida da nossa igreja, né? Como eu falei e repito, os padres, todos que estão na paróquia de vocês, que vocês conhecem no mundo inteiro, passaram por filosofia, teologia, alguns estudaram psicologia, economia, estudaram direito. Não tem problema algum. Então, se você ouvir uma pessoa pregar, mesmo em vídeos na internet,
que isso é proibido, que isso não pode, que isso não condiz com a igreja. Cuidado, essa pessoa está querendo que você fique com máscaras, com vendas nos seus olhos, para que você seja melhor manipulado por eles. Então isso eu não aceito mais, né? Por isso que eu estou falando aqui para vocês. Nós estamos em 2019, nós devemos ensinar as pessoas a rezarem, ensinar as pessoas a terem contato com Deus, ensinarem as pessoas a serem amorosas uns com os outros, ensinar as pessoas a serem livres para decidirem o que querem e decidirem o seu caminho. Chega de manipulação. Um abraço para vocês, um abraço para todos vocês. Pessoal, se eu quisesse manipular as pessoas através do conhecimento que eu já adquiri, eu faria um estrago na cabeça das pessoas. Eu sou muito honesto, entendeu? Eu já fiz curso de PNL, já fiz curso de hipnose, já fiz curso de parapsicologia, já fiz curso de psicanálise. Eu uso isso como instrumentos à disposição da humanidade para que eu possa ajudar as pessoas a crescerem, a se entenderem. É só esse o meu objetivo. Agora a gente conhece pessoas que usam todas essas ferramentas para dominar, para oprimir, para explorar, entendeu? Aí é sacanagem, aí eu não concordo, entendeu? E aí vem com um papinho de paz, de amor, de Deus, de religião, em nome da fé, usam tudo aquilo que os outros usam para oprimir os outros. E botar medo nas pessoas, isso é pecado, isso é errado, essas pessoas serão cobradas, né? Então a gente precisa usar do conhecimento, usar de todas as ferramentas que estão à nossa disposição para a gente ajudar o povo a rezar melhor, a crescer mais, a ser uma pessoa do bem. E eu tenho muitos resultados para oferecer para vocês. Muitos de pessoas que eu atendo dia e noite atendendo gente, que chegam dando testemunho. Muito obrigado, padre, depois daquela conversa, minha vida mudou, minha família se uniu, eu estou uma pessoa melhor, eu abri minha cabeça, eu estou indo na igreja, minha comunidade está cheia de gente. Eu cheguei na igreja lá que eu estou padre, tinha 30 pessoas, hoje nós somos 300. Vocês acham, se eu tivesse feito algo que tivesse confundido a fé e a cabeça das pessoas, as pessoas estariam rezando, estariam na missa, estariam no grupo de oração? Fui celebrar a missa outro dia lá, ia ter um retiro para 80 mulheres, foram 200 mulheres rezar, cantar, celebrar, se confessar. Então, pelo amor de Deus, né? A gente sabe, e a palavra de Deus diz, né? Conhece os frutos pela árvore, ou a árvore pelos frutos. Conhece a árvore pelos frutos que ela dá. E a gente tem frutos. Então todo esse povo que está na área do conhecimento, que está na área do coach, das constelações familiares, da psicanálise, das terapias, minha gente, esse povo está dando muitos frutos. É porque esses trabalhos não são anunciados, são feitos nos bastidores. Hoje mesmo eu passei com uma terapeuta, amiga minha, e ela disse: nosso trabalho não é divulgado, a gente faz o nosso trabalho escondido. Então por isso as pessoas não sabem os benefícios e as curas que a gente tem através de testemunhos dentro do consultório. Então parabéns a você que se dedica aos estudos, parabéns a você que é médico, que é advogado, que é professor, que é dona de casa, que é leitor orante da palavra de Deus. Você que está aí me acompanhando, eu atendo público diverso. Eu não lido só com pessoas X, eu não tenho um público seleto, né? Eu já atendi advogado, empresário, dona de casa, desempregado, atendi professores, policiais, o povo que trabalha em secretarias e ministérios, para o governo federal eu atendo, entendeu? O povo que vai lá desabafar, que quer uma orientação, né? Então juízes, promotores, muita gente, você não tem ideia, padres, atendo padres que vêm de outros estados para falar, para buscar uma ajuda terapêutica. É porque eu não posso divulgar aqui, não posso chegar lá no dia do atendimento e ficar filmando o rosto das pessoas e mostrando para vocês, mas eu tenho resultados, né? Então você que está aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vim para cá, para fazer um trabalho bonito, né? E o meu chamado, meu ministério, para realmente valer a pena, ter um toque, né, de algo novo, mas com bases e raízes em tudo aquilo que a gente herdou da nossa fé. A nossa fé é muito bonita, basta estudar a história da igreja, estudar a história da salvação,
Estudar a história dos povos antigos é muito bonito. E quando você começa a estudar, você começa a entender que você pode ir além, que você pode avançar. Se você for estudar a história da igreja foi mudando. Aí vem um cara que nasceu agora, tem 30 e poucos anos, chega na igreja, vê as pastorais, vê os movimentos, vê a espiritualidade que ele gosta, e ele quer que todo mundo acredite como ele acredita. Não, a igreja tem milhares de rostos, né? Em cada lugar que você vai, a igreja católica se expressa de acordo com a sua cultura, com a sua história local. Então isso é bonito. O rito é o mesmo, mas lembrando que dentro da igreja católica com o Papa Francisco, existem vários ritos, mais de 20 ritos, celebrando em unidade com a igreja. Ritos diferentes, né? Católicos, ligados à igreja católica apostólica romana. As pessoas desconhecem porque não lê, não estuda, né? Então, eu acho assim, que aqueles que estudaram, que sabem, os padres que eu tenho certeza que todos passaram por filosofia e teologia, devem fazer vídeos, devem abrir a boca, devem falar, né? Porque aí sai uma pessoa do nada e fala em nome da igreja, né? Que estudo essa pessoa teve? Que faculdade ela fez? Que formação ela tem? Criou-se uma ideia, uma fé intimista e bota para fora o conteúdo e quer que todo mundo dobre. Aí porque está protegido por uma instituição, por uma comunidade, por uma TV católica, porque a TV tem poder, é uma forma de poder, a mídia é um poder. Então ele fala, quem escutou, bateu com ele, a pessoa não conhece o que ele está falando, a pessoa aplaude. Aí tem um monte de comentário de gente lá que desinformada. Parabéns, você que está falando isso, está nos informando, obrigado, porque senão eu ia para caminhos errados, eu ia em ambiente que não é de Deus. Então umas linguagens muito, né, que para mim não cola mais. Não cola mais. O que não é de Deus é os nossos pensamentos equivocados e julgamentos acerca dos nossos irmãos, acerca de nós mesmos, acerca de Deus. Isso que não é de Deus, né? Então a gente precisa entender que espaço é esse que eu estou criando dentro de mim e que eu estou fazendo, que é contrário à vida. Isso que eu tenho que analisar. Eu sou honesto com aquilo que eu acredito, eu sou honesto com aquilo que eu prego, eu sou honesto com aquilo que a igreja me manda fazer. Se está tudo bem, se minha consciência está reta, caminhemos, vamos adiante. Do contrário, minha gente, ó, tapa os ouvidos, porque não dá, é muita bobeira, é muito blá blá blá, né? Tem coisa que me mandam aqui no WhatsApp que eu nem olho mais, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo com coisa boa, para libertar o coração das pessoas, para rezar com as pessoas, para ajudar as pessoas a se entenderem melhor. Um abraço, você que chegou aí agora, repito, volte o vídeo, se você não está entendendo o que eu estou falando, para você ter uma compreensão melhor. Coloque o seu comentário, porque me ajuda bastante, né? Você saber que contexto eu estou falando. Eu sou o Padre Miguel Ângelo, moro em Sorocaba, São Paulo, pertenço à Arquidiocese de Sorocaba, São Paulo, sou padre católico, apesar de não parecer, mas sou ordenado por um bispo da igreja, e sou padre católico, tenho uma paróquia de São Jorge, trabalho com as pessoas. Ana Paula, saudades de você, apareça. E tem uma paróquia, Ana Paula participa da nossa paróquia, ela conhece meus trabalhos mais de perto, passou também em terapia, teve resultados positivos na vida dela, ela pode dar o testemunho para nós. A dona Cida Lopes, que também está acompanhando. Então assim, eu tenho uma identidade, eu não caí do céu, não caí do nada, não deu na minha cabeça, vou começar a fazer isso aqui. Não, eu tenho uma história, já tenho 10 anos de padre. Eu saí de casa no ano de 2000 e antes disso eu já pregava na igreja, já celebrava na igreja, já tinha contato com o povo, já palestrava, já tinha meus trabalhos, eu já era alguém, entendeu? E a igreja só me fortaleceu, o conhecimento só agregou na minha vida. Então acho que assim, hoje com 40 anos, depois de 20 anos que eu saí de casa, eu acho que eu já posso partilhar alguma coisa. Eu acho que eu já tenho algo a contribuir com as pessoas. E ao longo dos 5 anos atendendo e os 10 anos de padre, eu tenho muitos resultados na minha vida, na minha história, de situações positivas que me fizeram continuar o meu chamado, o meu caminho, para poder auxiliar as pessoas. Então não nasci do nada, não fui ele, fiz um cursinho de verão, né, de 1 mês e 2 meses e comecei a falar.
Não é isso que aconteceu, não. Passei pelas faculdades, passei por cursos depois livres, passo por terapias até hoje, atendo gente todos os dias. Isso me dá uma base para eu poder partilhar o meu conhecimento, né? Então não adianta as pessoas acharem que tudo cai do céu. Não é, construído. E quando a situação nasce, quando a gente inicia um trabalho mais dirigido, claro que alguns que não conhecem seu trabalho vão fazer críticas. Apesar que eu tenho poucas críticas, né? Às vezes chega no meu ouvido, mas tem muito tempo que não chega. Falar do seu trabalho, o que é que você faz? Você é bruxo, você é esotérico, você... Nada disso. É tudo baseado na ciência, são técnicas relacionadas ao inconsciente. Mas eu acho assim, o mesmo preconceito que as pessoas às vezes têm acerca do meu trabalho, eu já tive também. Então isso é natural. Quando falavam de terapias comigo, eu ficava meio com medo, né? Será que pode? Será que é de Deus? O que a igreja vai falar? Será que não pode? Será que eu vou me contaminar com... E era bloqueio meu, era preconceito meu. E hoje eu sei que não tem nada a ver. São ciências, são métodos que a gente utiliza, são técnicas que estão à nossa disposição para a gente ajudar. Então, é só você procurar um profissional sério que vai cuidar de você como se estivesse cuidando dele, que não vai colocar na sua cabeça conteúdos que não condizem com aquilo que você já busca, com aquilo que você já acredita. E tem milhares de terapeutas, de profissionais, de psicólogos, de médicos bons. Então vocês podem ficar tranquilos. Eu jamais abriria aqui o meu Instagram para falar algo nada a ver com vocês, né? Um abraço, pessoal. Abra a cabeça, vá firme na fé. Fazer igual a Iabene está falando, não dê ouvido a essas pessoas, vamos pra frente. Não, mas as pessoas, é só uma reflexão, né? Não estão falando nada de mim não, pessoal, tá tudo tranquilo. Se falar de mim, tô nem aí, deixa que fale. Já foi a época, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando falava eu ficava preocupado. Hoje não. Hoje eu sei o que eu faço. E graças a Deus tem uma multidão de pessoas que já foi beneficiada aí pelos meus trabalhos e podem dar testemunho e falar também por mim. Eu nem precisaria estar falando isso daqui, porque o próprio testemunho de cada um, o próprio resultado do nosso trabalho, ele vai... Hoje eu nem faço propaganda, as pessoas vêm por indicação atrás dos meus trabalhos. Não sei quem me falou, hoje, essa semana passada atendi uma pessoa que falou, minha médica me falou. Eu fui até a minha médica, estou tratando com ela, e ela falou para procurar o senhor, que o senhor poderia me ajudar. Meu patrão me falou, meu empregado me falou, quando os empresários vêm, que os empregados também falam, né, dos nossos trabalhos, isso chega. Então você que está em Sorocaba região, quiser saber mais dos nossos trabalhos, o direct aí é meio complicado, mas você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Aonde está o WhatsApp? Aí no Instagram. É só você clicar lá, que tem na apresentação da minha biografia, tem lá o número do telefone. Eu vou colocar aqui o número do telefone para você ter aí, é 011, é só o WhatsApp, hein? Vou até separar, 011 é o WhatsApp. Ligação não atende não. 997 74 0279. Então, quer agendar um horário comigo para um trabalho terapêutico? É esse número aí, Tá aí, WhatsApp. Mandei. Escrevi e mandei aí no bate-papo. Só anotar o WhatsApp. Você que está em Sorocaba, Itu, Salto, mais aonde aqui? Iperó, Votorantim, essa região, Campinas. Eu atendo gente de São Paulo, o povo de São Paulo vem até mim. Sai lá de São Paulo e vem, né? E a gente agenda o horário melhor. Eu trabalho, eu atendo, tem horários à noite. Alguns dias da semana eu posso atender à noite, que o prédio fica aberto, a minha sala fica aberta até as 9 da noite. E tem também horários de sábado de manhã para as pessoas que trabalham durante a semana. Padre, eu moro longe, eu não consigo ir até aí. A gente atende pela webcam, pela internet,
tem que ter um fone de ouvido, tem que ter uma internet boa que possibilite videochamada, e a gente atende pela internet. Então hoje a gente pode atender gente do Brasil não, do mundo inteiro. Já atendi e tive resultados. Um rapaz viu os meus trabalhos na internet, pediu o contato, fizemos contato lá, ele fez contato comigo, estava em depressão, estava encostado pelo INSS, passou por uma terapia pela webcam, porque ele é de Goiânia, olha só, ele é de Goiânia, fez uma terapia pela webcam, pela câmera, e o que aconteceu? Voltou a trabalhar em 15 dias, já estava bem, lidando com os seus afetos, lidando com as suas emoções, porque parou e conseguiu refletir através de uma terapia, de um processo de terapia. Tem gente que quer assim, numa sessão já ficar curado, não é assim não. Calma, né? A pessoa vive a vida inteira de qualquer jeito, com tanto problema, um monte de informação, e depois em 50 minutos ela quer que a vida dela se transforme. Pode acontecer, já vi resultados, mas não é isso que a gente promete para as pessoas. Então, se você que está longe acha que aí a dona Beni está falando, eu moro em outro estado, em Sergipe, mas dá para fazer pela webcam. Tem o telefone aí, já coloquei o número do telefone aí. Se perder o telefone é só buscar no Google Padre Miguel Ângelo, coloca Padre Miguel Ângelo, contato, acho que tem o número do telefone lá, mas já coloquei aí, 011 997 74 0279, 011 997 74 0279, é o nosso telefone. O que a gente puder fazer para auxiliar vocês, à disposição. Um abraço, que Deus abençoe, rezem por mim, que eu estarei rezando por vocês. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo lhe abençoe. Amém. Um abraço para vocês. Estou com uma novidade também, estou escrevendo um livro. Olha aí, ó, estou escrevendo um livro. Daqui a alguns meses, novidade aí, o livro Hora que Melhora e Reza com Fé que Passa. Deus abençoe com você, Deus abençoe vocês. Um abraço, fica com Deus. Se você chegou aí agora, volte o vídeo, dê uma olhada nesse vídeo, ele é informativo. Estou falando sobre os trabalhos de terapias diversas, psicanálise, constelações familiares, falei sobre o coaching. Então dá